Hoje no Twitter eu já tinha visto. Porra, tem muita gente que fala isso. Tá, hoje aqui nós já comentamos com ele quando ele chegou. Que história é essa que o Pedro Henrique tá aqui nesse momento mandando mensagens uma atrás da outra. Eles são histéricos, né, velho? Falando assim. Os caras são histéricos. Música cruzeirense. Que história é essa, cara? De onde que surgiu isso? Cara, vamos lá. Eu já expliquei isso algumas vezes e vou explicar novamente. As pessoas, elas é o demônio, né? Elas gostam. Vamos falar, esse cara é cruzeirense e tal. O que acontece é o seguinte, eu trabalhei por anos com jornalismo, vocês sabem disso, né? E na Liberdade FM eu cobria basicamente a parte do Cruzeiro. Então, cotidianamente eu falava sobre o Cruzeiro, eu tinha fonte do Cruzeiro. Aliás, inclusive o Pansieri me deve uma, viu, Pansieri? O furo que ele deu do Júlio Batista fui eu que passei para ele. Atenção, Pansieri, você vai se lembrar disso, tá? Eu nem Twitter tinha na época ainda. E aí, claro, além da Liberdade FM, eu tinha fontes dentro do clube. E o que acontece é o seguinte, muito diferente do que as pessoas pensam, eu tive um problema muito sério com o Cruzeiro. Eu fui o primeiro a denunciar o que estava acontecendo lá dentro. Então, diferentemente, às vezes eu vejo assim, ele era capaz do Itair Machado, não sei o quê. Não, é o oposto. Eu fui a primeira pessoa a denunciar isso, sofri várias perseguições, se é que assim eu posso dizer, de pessoas na época, não vou citar nome aqui, e a rádio, por opção, me tirou um pouco dessa transmissão do Cruzeiro, se é assim que eu posso dizer. Logo em sequência, né, eu continuei ali trabalhando dia a dia, passou umas 2 semanas, aparece lá no Fantástico a matéria falando basicamente tudo aquilo que eu tinha falado. No dia que eu soltei na rádio o que estava acontecendo no Cruzeiro, né? Inclusive o pessoal me chamou para conversar, falando que a rádio não podia se expor daquela forma, uma série de circunstâncias. Eu entendo também o posicionamento da rádio à época e, a partir dali, não cobri mais o Cruzeiro. Então, por anos, eu fui setorista do Cruzeiro e depois eu saí do esporte, parei de falar sobre esporte. Em 2019, quando o Alan Franco estava vindo para o Atlético, o colega grandíssimo Jairo Campos, que foi zagueiro do Galo, amicíssimo meu. A gente tem muito amigo no futebol, cara. O Jairo Campos é um cara nota 10, foi zagueiro aqui do Galo, 2011 por aí, eu acho, né? Equatoriano, Jairo Campos. Um abraço para ele, uma figura boníssima. E aí, conversando com o Jairo, ele falou, Henrique, tem um amigo meu aí, cara, ele tá indo pro Atlético e queria que você me ajudasse, às vezes, a encontrar alguma coisa para ele em BH. Eu falei, quem que é? Ele falou, o Alan Franco. Tal, não sei o que, eu nem sabia quem era o Alan Franco e tal. Não estava acompanhando futebol na época, literalmente não estava acompanhando. Soltei que o Alan Franco estava vindo, tinha Twitter. Meus seguidores eram praticamente todos cruzeirenses na época, porque eu cobria o Cruzeiro. Parei de falar de futebol. Aí eu falava mais sobre política, sobre outras coisas, nem sei o que era, bobeira. E aí eu solto que o Alan Franco está vindo para o Atlético. E começa, o seguidor do Atlético aparecer e tal. E a informação, e entra, e não sei o quê. Nisso, cara, lá para o ano de 2020, comecei a ser convidado a participar, 2019 ainda, de programas do Atlético, de youtubers. Eu nem sabia, juro por Deus que eu vou falar aqui agora, eu nem sabia que existiam canais do YouTube que falavam sobre Atlético ou sobre Cruzeiro. Para mim, aquilo era muito novidade, porque eu estava na mídia ali, convencional, e a gente fica numa bolha, numa redoma, às vezes, você não tem noção do que acontece lá de fora. E eu falei, caramba, isso aqui tem muita gente, é muito legal esse meio. E a partir dali eu comecei a postar notícias do Atlético, basicamente todos os dias. E é importante frisar aqui, tá? Eu sou o filho mais novo lá em casa. Meu pai é cruzeirense, minha mãe... Cruzeirense roxo, tá? Minha mãe atleticana, mesmo, apaixonada, falecida já. Uma irmã cruzeirense e outra irmã atleticana. Todas mais velhas do que eu. Então eu sou o filho mais novo. À época, até então, para não desagradar ninguém, né? Eu não torcia literalmente não torcia para nenhum clube aqui em Minas Gerais. Morei no Rio de Janeiro um tempo, lá era vascaíno, tá? Quando criança, etc. Não existe nenhuma foto minha, tá? É aquela história, podem procurar. Qual que é o nome do cara que tá falando aí? Foi o Pedro Henrique. Ô Pedro Henrique, procura uma foto minha, meu caro, com a camisa do Cruzeiro do 0 até 32 anos, que é a minha idade hoje. Você não vai encontrar. Eu te dou 10 mil reais se você encontrar alguma foto. Não tem. Do Vasco da Gama. Não pode montagem, viu, gente? Não, porque senão eles não vão montar, porque eu já vi cada montagem. Do Vasco da Gama, talvez você vai encontrar alguma coisa. Mas enfim, então, cara, e aí o Atlético, a torcida do Atlético, ela é diferente, tá? A torcida, eu falo porque eu fui setorista do Cruzeiro e eu começo a trabalhar para o Atlético de uma maneira muito menos, eu vou dizer assim, profissional, mais no hobby, porque eu tinha notícia, eu ia dando. E a torcida do Atlético ela é diferente porque ela é envolvente.
ela vai te abraçando de uma forma, da mesma maneira que tem um camarada que te xinga desse jeito e eu tô extremamente habituado. Ele te xingou de cruzeirense. Mas é um xingamento pra mim. Aí, olha só, da mesma forma como o cara me xinga, tem um cara que me abraça o tempo todo e que segue, que é fiel pra caramba. E aí, o que acontece? Cara, eu fui vendo o Atlético crescendo, peguei ali um título brasileiro, um título da Copa do Brasil, e essa torcida, ela foi me envolvendo de uma forma. Hoje, inclusive, conversei com o Jebs, eu falei assim, ele tá assim, cara, você vê o jogo, você não sofre e tal. Eu falei, velho, pela primeira vez na minha vida inteira, eu senti algo muito diferente ontem. Eu fiquei puto no jogo, entendeu? Acabou a partida, eu fiquei chateado. Só que eu demorando pra dormir. Falei, que merda é essa que eu tô demorando pra dormir aqui e tal. Então, assim, hoje eu me considero realmente um torcedor atleticano, porque a torcida do Atlético me mostrou o que é ser atleticano. E minha mãe a vida inteira falava isso. É diferente, realmente é. Com todo respeito ao Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro, a forma como ela existe, né? Uma instituição grandíssima também. Mas aquilo que a torcida do Atlético fez por mim e faz até hoje, nunca aconteceu do outro lado. E frequentando o estádio, vendo as coisas em loco e a maneira... Gente, eu crio conteúdo todos os dias. Aliás, muito obrigado a cada um de vocês que assiste o canal Bica Galo, que deixa o like. Meus vídeos é o seguinte, eu falo, gente, vamos deixar 100 likes ao vivo e 1.500 likes nas próximas 24 horas. Vocês podem entrar no Bica Galo aí, vocês vão ver que todos os meus conteúdos têm 1.500 likes pelo menos. Porque os caras, o atleticano, ele é foda, velho. Ele é diferente mesmo, ele é apaixonado, ele é vibrante. E por isso, só que há muita gente maldosa também, tá? E aí o torcedor tem que tomar muito cuidado com isso, e eu estou explicando essa história aqui toda. O que aconteceu foi o seguinte, eles entraram no meu Twitter, pessoas de forma orquestrada, durante a madrugada, procuraram lá de alguma forma, não sei nem como que faz isso, e encontraram coisas de 2016 ou 2017, não sei, manifestando algo de forma positiva ao Cruzeiro. Que realmente que eu cobria o Cruzeiro. É o natural. É lógico que você vai fazer isso. Né? Só que pegaram aquilo de uma forma maldosa, tão maldosa, que eles pegaram aquilo e começaram a compartilhar em um monte de grupo de WhatsApp. E aí você já viu o que acontece, né? Aí eu acordei, cara, aquele tanto de mensagem, não sei o quê, ameaça de morte, uma coisa desse nível. Né? Vou te matar, você tem que morrer, não sei o quê. Falei, vou esperar a poeira baixar, porque eu deito tranquilo no meu travesseiro, minha consciência é extremamente limpa em relação a qualquer coisa. Da mesma forma como eu falo para os seguidores o seguinte, gente, aqui é trabalho sério e honesto, eu não vou mentir para o torcedor atleticano falando que eu sou atleticano e não sou. Isso não vai acontecer. Não tem sentido isso, não faz cara. sentido. Zero sentido. Nenhum, entendeu? Então estou trazendo aqui um histórico da minha vida, da minha família, quem é cruzeirense, quem é atleticano, né? O que eu fiz dentro do rádio, e de repente eu me encontro com o Atlético, cara. E foi um encontro assim. As pessoas falam que às vezes você tem um amor, alguns encontram amor no final da vida. Graças a Deus que no meu eu encontrei no meio da vida, né? Porque o Atlético estava no meio dessa vida aí. Eu não tinha um direcionamento de torcida, porque eu sempre evitei. Poxa, quando o Cruzeiro ganhava, eu falava, pai, que beleza, o Atlético ganhava o mãe, que não sei o quê. Era assim. Então, assim, por exemplo, o Atlético foi campeão da Libertadores, eu me lembro bem, né? A minha mãe felicíssima, gritando da janela, aquela coisa toda, e eu super feliz junto com ela. Né? A época que o Cruzeiro foi campeão brasileiro, meu pai super feliz, meu pai, que beleza, que legal e tal. Mas à medida que você entende o que é realmente o torcedor atleticano, as coisas mudam, cara. É diferente. Para mim, é diferente mesmo. Eu que tive dos dois lados aí, cobrindo os dois lados, hoje eu me considero, não sou um setorista do Atlético, é um comentarista, eu não sou setorista porque eu não estou lá dentro, eu não faço o trabalho que os colegas fazem. Ninguém mais. Né? Pois é. Então eu sou comentarista do Atlético e torcedor do clube. Basicamente é isso.